Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Com os mercados operando timidamente no positivo, o Bitcoin segue a mesma tendência, buscando manter aí a recuperação de preços da reta final da última semana. Porém, muitos eventos macroeconômicos e até mesmo os conflitos no Oriente Médio podem colocar muitas pedras no caminho do tão esperado Uptober. E é sobre esses e outros assuntos que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, vou trazer para vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 7 de julho de 2024. China e Europa. Muito bom dia, pessoal. Voltando de férias aqui para trazer o Satoshi Call novamente para vocês. Estou muito feliz em estar de volta. E mantendo a nossa tradição aqui do Satoshi Call, vamos falar de zona do euro, né? Vamos falar de macroeconomia. Por lá a gente teve dados interessantes na última semana sobre a inflação, né? A inflação produtora a gente teve uma queda relativamente tímida ali, né? De 0,7% para 0,6%, mas um pouquinho ainda acima do 0,4% esperados. Mesmo assim, a gente está olhando para uma inflação mais controlada. Quando a gente vai para a inflação ao consumidor, o famoso CPI, aí sim a gente está falando de uma queda um pouco mais acentuada, né? A gente sai de 2,2% para 1,8%, que vai em linha com a expectativa dos analistas. Mesmo assim, é uma inflação bem controlada, em queda, e que coloca a perspectiva de que o Banco Central Europeu de fato agiu corretamente quando começou a cortar os juros. Isso a gente começa a ver um pouco no desempenho econômico, né? Ainda dentro daquela incerteza toda que a zona do euro traz pra gente, né? Então a gente tem ali o PMI do setor de serviços, então o índice gerente de compras do setor de serviços, ele teve uma queda de agosto para setembro, né? Foi de 52,9 para 51,4, mas acima dos 50,5 pontos esperados. E mantém ali num nível ok de expansão econômica dentro desse setor. As vendas no varejo também voltaram a crescer, né? Eles estavam numa estabilidade ali de 0%, e voltou a crescer agora de 0,2% em linha com o esperado pelos analistas também. Ou seja, a zona do euro tá conseguindo controlar os preços e está tentando buscar como que isso pode repercutir ou reverberar dentro dos seus setores econômicos, que tem sido a grande dificuldade do bloco, né? A gente vê muitas vezes a inflação caindo e alguns setores da economia se destacando, outros nem tanto. Então a gente está começando talvez a ver o bloco, a zona do euro especificamente, aí, começar a se movimentar de uma maneira diferente. Mas claro, mês a mês, aí, dados a dados, para a gente ter uma visão um pouco mais ampla e certeira desse movimento. Mas fato é que parece que a inflação está cada vez mais controlada. E na China, né, pulando ali um pouquinho rapidinho, não tem grandes informações, até porque está sendo feriado, né? Desde a última semana aí tem feriados específicos aí na China que duram vários dias. Então a China aí não está trazendo nenhuma grande novidade para o mercado que a gente possa olhar, entender e trazer algum insight que possa modificar ou trazer alguma volatilidade para o mercado. Estados Unidos. Pulando agora para os Estados Unidos, né? Aí talvez o nosso grande ponto focal quando a gente fala de mercado de criptomoedas, principalmente por conta da influência do dólar e do principal mercado financeiro do mundo, a gente tem alguns dados interessantes, né? Os dados da indústria mostram uma certa queda de desempenho, né? Ainda o PMI industrial está na região de retração, né? Abaixo dos 50 pontos, mas mostrou uma quedinha de 47,9 para 47,3, o que ainda assim é acima dos 47 pontos esperados, mas chama-se atenção. Chama atenção também que o PMI do setor de serviços, que vinha crescendo ali de maneira rápida e constante, teve uma retração de 55,7 para 55,2. Nesse caso, abaixo das expectativas de 55,4. Beleza, território de expansão ainda, acima dos 50 pontos, mas mostra uma retração, o que pode ser visto até como positivo. Por quê? O setor de serviços ele costuma ser um grande catalisador de inflação, né? Você tem ali um movimento mais constante de dinheiro de uma forma menos baseada em produção em serviços por si só, né? Então algo mais intangível que acaba podendo impactar na inflação. Então, de certo modo, é até que positivo olhar para esse movimento de retração do setor de serviços. O grande ponto que a gente viu na última semana foram os dados de emprego nos Estados Unidos. Os pedidos por seguro-desemprego cresceram de 219 mil para 225 mil na última semana. Porém, o mercado de trabalho também cresceu, né? A gente vê tantos dados do relatório JOLTS, do relatório da ADP e também do payroll, todos os setores mostraram
avanço no número de vagas, de ofertas e de contratações, né? Só o payroll ali, que basicamente ele faz o compiladão de tudo, a gente teve um aumento de 159 mil vagas para 254 mil. Isso é positivo porque tira aquela ideia, aqueles pensamentos intrusivos do mercado de que os Estados Unidos ia entrar em recessão. Ah, tá descartada a possibilidade? Pô, não tá, porque o mundo, o mercado financeiro e as economias, elas são voláteis. Mas você elimina boa parte daquele receio. Porém, volta um outro possível receio, que é o que a gente está vendo inclusive, que é sobre o corte de juros, né? Começa-se a ver que, tá tendo muito emprego de novo nos Estados Unidos. Será que isso vai impactar no consumo das pessoas e, consequentemente, na inflação? E isso vai impactar também daí na decisão do Federal Reserve de cortar os juros ou não? Então, quando a gente olha, por exemplo, para as apostas, as apostas de 0,5% no corte da próxima reunião já praticamente são quase zero. Todo mundo está falando que vai ter um corte de 0,25%. As chances do corte de 0,25% são altas, mas não na mesma intensidade que foi a primeira vez. Então a gente já começa a ter um balanço um pouco mais legal. Os empregos tiram um receio, mas colocam outro receio. O que de certa forma se equilibra, porque de fato os Estados Unidos dificilmente iam cortar os juros ali em 0,5% mês a mês até chegar na meta deles. Mas fato é que isso acaba trazendo uma expectativa do mercado de certa volatilidade, porque o que vai acontecer no próximo mês? E no outro? E no outro? Considerando ainda que mês que vem, né, em novembro, a gente tem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Então tudo isso está dentro de um pacote que coloca muita pressão e indefinição para o mercado, mas que numa visão mais, vamos dizer, ampla assim, a gente olha e fala, tá tudo bem, tá ok, acho que a gente consegue operar aqui, a gente consegue sobreviver a esse tipo de situação. Coisas importantes para a gente ficar de olho nessa semana. Relatório do FONC, que é o Comitê de Política Monetária do Federal Reserve. Então, é um retroativo da última reunião, né, quando teve o primeiro corte de juros, mas é importante que a gente consegue pegar um pouquinho do tom do que foi falado e do que eles estão esperando para os próximos meses, né? E também a gente vai ter os dados de inflação. Esses sim vão ser ali catalisadores importantíssimos, tanto para o desempenho dos ativos, quanto para essas apostas que a gente está falando do corte de juros, se vai ser de 0,5% ou de 0,25%. Então, coisas para a gente ficar de olho na próxima semana. Bitcoin. Agora sim, falando de Bitcoin, né, a gente teve, na reta final da última semana, a gente teve um desempenho positivo, né, uma tentativa de recuperação de preços. O Bitcoin, nesse momento aqui que eu estou gravando o Satoshi Call com vocês, $62.800, então um nível relativamente bom, perto do que a gente estava operando na última semana, no começo da última semana. E a gente está ainda flutuando dentro de todas essas perspectivas macroeconômicas, né? Então, vai cortar juros, não vai cortar juros, vai ser de 0,25%, de 0,5%, como estão os dados da inflação e por aí vai, né? O próprio feriado na China acaba impactando o volume de negociações, então são coisas a ficar de olho. E também a gente tem a tensão no Oriente Médio, né? Os conflitos por lá estão cada vez ficando mais intensos, o que gera aquela dúvida no mercado de falar, peraí, eu vou para o risco ou eu vou para a segurança? Então a gente viu nesses períodos que o Bitcoin estava caindo, né, no comecinho da última semana, foi por conta principalmente dessa tensão no Oriente Médio, mas também puxado por esse comportamento do investidor de buscar segurança. Então a gente viu o DXY, que é o índice dólar, subindo no período, enquanto o Bitcoin, que é um ativo de risco, caindo. Não só o Bitcoin, mas as ações também, Nasdaq, S&P, então tudo que era voltado para o risco a gente viu perder força. Depois que começou a ter um respiro de falar, tá bom, ok, a guerra tá acontecendo, mas como a gente vai analisar isso de uma maneira fria ali, né, a nível de mercado, os investidores voltaram e falaram, tá bom, vamos voltar pro jogo. E esse jogo voltou com o Bitcoin aí perto dos $63 mil. Isso traz, né, contempla aí pra gente a possibilidade da retomada do October, né? Só para vocês terem uma ideia, outubro ele tem, né, desde que começou lá em 2013 a ser contabilizado, né, a ser aferido o desempenho do Bitcoin no período, a gente teve 9 outubros de alta contra 2 de queda. Ou seja, a gente tem outubro como um mês de certa relevância e importância para o Bitcoin. É um período também que a gente tem altas bastante substanciais, acima dos 2 dígitos, né? Normalmente ele é 10, 20, 30, a gente já viu altas até de 40%. Então, é um mês muito esperado pelo mercado, o October, que brinca aí, né, do October, ou outubro em inglês, né? Então, de up, de subida.
Mas fato é que a gente tem um mês que ele começou mal e muita gente ali, pô, acho que não vai rolar o October esse mês, porque em setembro, que costuma ser um mês negativo, a gente subiu. Mas com essa recuperação renova a expectativa de que a gente tenha um outubro positivo. É garantia? Quem dera, não temos garantia de nada. Mas fato é que historicamente outubro costuma ser um mês positivo para o Bitcoin. Essa recuperação retoma essa perspectiva de que o mês vai ser positivo de novo. Mas tem chão ainda, a gente está falando hoje é dia 7 de outubro, né? Temos aí bons dias pela frente. Outra coisa interessante que a gente observou é que apesar da pressão de vendas, o otimismo do mercado ele permanece. Como? A gente está vendo um prêmio em muitas corretoras, né? Então assim, principalmente quando a gente olha para futuros, há um certo prêmio, né? Então assim, eu estou esperando que o Bitcoin suba, então se eu for negociar futuro, se eu for negociar algum produto de derivativos, eu acabo cobrando um pouco a mais, porque eu tô otimista de que aquele preço, que o preço à vista hoje ele tá abaixo do esperado, ou abaixo do que seria o ideal, ou até mesmo abaixo das projeções gerais do mercado. Então esse prêmio mostra, pelo menos sentimentalmente, de que o mercado tá otimista ainda com a criptomoeda. A gente teve aí, né, nos ETFs, por exemplo, que corrobora com essa perspectiva, muito mais entradas do que saídas, né? A gente até teve ali na retinha final, no meio da última semana, uma saída ali de 250 milhões, mais ou menos. Mas, de fato, se a gente olhar no dia a dia, a gente teve muito mais entradas do que saídas, muito mesmo, né? Teve dias de subida de entradas de quase 500 milhões de dólares nos ETFs. Então, o sentimento do investidor institucional também é positivo. O que pode trazer um pouco de balanço nesse sentido são duas vertentes, né? A primeira é voltando para o mercado especulativo, né? Liquidou muitos contratos futuros nos últimos dias, né? E quando a gente diz muitos, a gente está falando ali em torno de 500 milhões mais ou menos por dia. Isso quer dizer o quê? Que o mercado está muito especulado, tá muito especulativo, está muito alavancado. Isso acaba que pequenas ou médias oscilações de preços já liquidem e forcem, por exemplo, a venda de um Bitcoin, principalmente para quem está com um contrato de compra. Isso traz uma oscilação muito mais intensa do que deveria acontecer no mercado, mas é algo que faz parte do mercado como um todo, né? Quando a gente fala de derivativos, isso pode acontecer. E a gente está aí brigando numa taxa de financiamento que hoje voltou para o 0,01%, né, um nível estável, mas que ela está subindo e descendo de acordo com o número de compradores e vendedores no momento de mercado. Que a gente vê que ele está muito mais pró-compradores do que pró-vendedores. Então isso é importante a gente ficar de olho porque causa volatilidade. Outro ponto interessante é que os holders, né, então a galera que comprou Bitcoin aí, o que eles chamam de detentores de longo prazo, que compraram Bitcoins e manteram de 155 dias ou mais, na última semana eles venderam cerca de 100 bilhões de dólares em Bitcoin. Porém, esses mesmos especuladores, né, então os caras que foram liquidados e trouxeram volatilidade para o mercado, para baixo, eles também trouxeram para cima, porque eles compraram essa demanda. Então os holders eles se desfizeram de alguns Bitcoins, mas eles não foram para o mercado e ficaram lá. A galera foi lá e comprou os detentores de curto prazo. O que é um sinal positivo de que mesmo na parte mais especulativa, as apostas parecem ser de alta para a criptomoeda. Então é um movimento interessante de acompanhado, como parece que há um equilíbrio. E um equilíbrio muito mais pro positivo, pelo menos, de novo, então dia 7, muito cedo para a gente falar de outubro, mas é muito mais um equilíbrio pró-comprador do que um pró-vendedor. Então o October ele segue aí na mesa para os próximos dias para a gente ver o que vai acontecer. Se a gente tiver dados da inflação nos Estados Unidos bons, né, em queda, dependendo do relatório que a gente vê do FONC e as percepções do mercado sobre o corte de juros, e se tudo der certo, uma redução nas tensões no Oriente Médio, a gente pode ver um caminho muito bem pavimentado para o Bitcoin fazer esse October. E a nossa tradicional análise técnica dessa vez está em vídeo lá no Telegram e também no WhatsApp da Foxbit. O link para você acessar está aqui na descrição do episódio de hoje do Satoshi Call. E lá você vai poder acompanhar detalhe a detalhe, seguindo as imagens e a narração de toda a perspectiva técnica e gráfica do Bitcoin para os próximos dias. Então corre lá e segue a gente tanto no Telegram quanto no WhatsApp da Foxbit. Valeu? E para a gente fazer aquele arremate final aqui do Satoshi Call, o que a gente observa, né? Que o mercado ele ainda está muito receoso, ele está muito travado. É como se assim, pô, tô vendo algumas coisas positivas acontecendo, mas eu não tô com coragem ainda para conseguir fazer determinados movimentos. E isso vale para os dois lados, né? Quando a gente olha para o Bitcoin preso dentro dessa faixa de negociação,
ele acaba trazendo uma perspectiva de que o mercado não sabe muito para onde vai. Vou subir? Vou cair? Quero segurança? Quero risco? Tá ali tudo muito confuso por conta de tudo que está acontecendo, né? A gente teve o primeiro corte de juros, não sabe como a inflação vai se comportar, embora o corte de juros ele tenha um efeito mais de longo prazo, né? Então dificilmente a gente vai ver o que cortou os juros no último mês virar agora nos dados inflacionários de outubro. Mas a gente está começando a buscar informações do que é o mundo pós-corte de juros, em meio a um conflito intenso que está acontecendo no Oriente Médio, que impacta o preço de petróleo, que impacta relações internacionais, negociações, né, comércios internacionais. Então tudo isso traz essa dose de cautela que o investidor fala, pô, não quero abandonar o Bitcoin, eu também não quero comprar mais. Eu não quero abandonar a Nasdaq, mas eu também não quero comprar mais. Então é uma briga ali entre ativos de risco com segurança, e daí volta para o DXY, que voltou a subir de novo na última semana. Então são coisas para a gente observar com cautela, não é momento de fazer loucuras, e sim de aproveitar e entender o que está influenciando dentro do mercado. Historicamente, como a gente falou aqui, o outubro costuma ser um mês positivo para o Bitcoin. Quer dizer que vai ser? Não necessariamente, mas a história está muito mais do nosso lado do que do lado dos vendedores. Resta saber se a história vai se repetir de novo ou não. Mas exatamente por esse desenvolvimento que vale a gente acompanhar o comportamento do Bitcoin e saber o quanto a gente pode, o quanto não pode, quando talvez seja o melhor momento ou o pior momento para fazer as entradas ou saídas, para que a gente consiga aproveitar ao máximo esse momento de mercado. Mas o fato é que a situação ela continua muito conturbada porque a gente está no mundo novo, o mundo em que os Estados Unidos cortou juros. Ah, já aconteceu no passado? Já. Mas essa é uma situação nova. E quando acontecer de novo, vai ser uma outra situação e uma outra e assim por diante. Então respira e a gente vai acompanhando aqui no Satoshi Call, bonitinho, todas as análises, todas as informações, as notícias, para a gente ficar a par do que está acontecendo no mundo e entender como isso pode impactar nos nossos investimentos. E é isso, pessoal. Voltamos de férias então com o Satoshi Call. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a participação e a audiência de vocês aqui no Satoshi Call. Lembrando que a gente volta na próxima segunda-feira aí também pela manhãzinha. Você vai estar recebendo todos os detalhes da macroeconomia e do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal. Forte abraço e até lá.